Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo de Descobertas. Me responde uma coisa. Você já imaginou pagar ingresso para ver pessoas consideradas como anomalias? Pois é, por mais absurdo que isso pareça, durante muitos anos essa era uma prática comum e até celebrada. Tudo que era diferente, raro ou curioso e virava atração de circo. Rotulados como proibidos, chocantes, quase místicos, esses indivíduos eram expostos como se fossem criaturas de outro mundo. E o mais misterioso, ninguém questionava. Crianças, mulheres, homens, usados como peças num jogo cruel, vendidos como se fossem lendas vivas. Só que por trás dos palcos, das luzes e da maquiagem, havia histórias reais, histórias com dores silenciosas, sonhos sufocados e segredos que ainda ecoam até hoje. Porque, e aqui vai uma verdade que incomoda menos, tem muita gente ainda vivendo dentro de espetáculos que não escolheu. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir o segredo por trás de quem sobreviveu a tudo isso. E ainda deixou lições poderosas. Vamos começar? Primeiro, temos o caso de Pascual Payon, um homem simples do México que carregava, no próprio corpo, algo que o mundo tratou como proibido. Um tumor enorme na cabeça foi transformado pelos circos em uma segunda face. Isso mesmo, eles o anunciaram como o Homem de Duas Cabeças, como se tivesse saído direto de um conto sombrio. É chocante, mas levanta uma reflexão forte. Quantas vezes na vida você já foi forçado a vestir uma máscara só para agradar os outros? E falando em aparências incomuns, vem aí ela Harper, conhecida como a Menina Camelo. Seus joelhos se dobravam para trás, o que fazia com que ela andasse usando também as mãos. Hoje isso talvez fosse visto com respeito ou até admiração. Mas na época virou curiosidade pública. Mesmo assim, ela não se deixava limitar. Tinha uma mente brilhante e sabia exatamente quem era. O mais curioso, ela recusava o rótulo. E você? Já parou para pensar no que te faz único, mas que talvez você esconda? E como se já não bastassem as bizarrices do show, vamos falar de uma dupla que carrega uma das histórias mais absurdas. Máximo e Bartola. Irmãos com microcefalia, foram vendidos ainda crianças, sim, vendidos, exibidos em circos como deuses astecas, em um show que misturava mentira com ignorância coletiva. O mais chocante, muita gente acreditava fielmente, e isso nos lembra de algo muito atual. Quando se repete uma mentira com confiança, ela vira verdade para quem não pensa. Já viu isso por aí? Logo depois entra em cena Annie Jones, que ficou conhecida como a Mulher Barbada. E não estamos falando de uma adulta, mas de um bebê. A barba espessa, causada por uma condição rara, foi o suficiente para que ela fosse colocada no palco antes mesmo de dar os primeiros passos. Cresceu sob os holofotes, mas não perdeu a classe, nem a consciência do seu valor. Annie virou uma estrela do bizarro. E mesmo assim manteve a lucidez, um verdadeiro tapa na cara de quem julga o livro pela capa. Mas nem todas as histórias terminam com dignidade. Grady Stiles Jr., por exemplo, foi chamado de garoto lagosta. Ele tinha ectrodactília, condição que fazia seus membros parecerem garras. Mas por trás do visual curioso, havia traumas, raiva e um comportamento abusivo. Grady acabou assassinado a mando da própria esposa. É pesado, né? Mas mostra uma coisa importante. Quando a dor vira rotina, ela vira comportamento. E nem todo drama precisa de palco para ser trágico. E aí chegamos a uma figura que parecia saída de um conto de fadas peludo. Lionel, o Homem-Leão. Seu corpo era coberto por pelos grossos por causa da hipertricose, mas o mais curioso, ele falava 5 idiomas, sonhava em ser dentista e era muito mais intelectual do que qualquer um esperava. Enquanto o mundo via um animal, ele pensava em ciência, futuro e contribuição. É por isso que a gente precisa ir além dos rótulos. Eles quase sempre dizem mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. E agora que você conheceu algumas dessas histórias, talvez esteja se perguntando: como a gente, como sociedade, foi capaz de transformar vidas em mercadoria? O verdadeiro horror dessas histórias nunca esteve nas aparências, mas no olhar de quem decidiu transformar a diferença em espetáculo. E o mais assustador, ainda fazemos isso hoje. Só mudaram os palcos, as roupas e o jeito de aplaudir. Então me diz aí nos comentários, qual dessas histórias mais mexeu com você? Qual delas te fez repensar o jeito como você vê o outro? Ou até a si mesmo? Se esse vídeo fez você refletir, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui, no Mundo de Descobertas, a gente não só conta histórias curiosas, a gente revela verdades que muita gente preferia esconder. Até o próximo vídeo e tchau!